O presidente Jair Bolsonaro foi a campo assistir ao jogo do Palmeiras, que é o seu time, e depois foi a uma churrascaria de onde foi escorraçado em São Paulo, posto para fora os gritos de fora, fora, porque sinais de polegar para baixo, uma confusão, porque não é bem-vinda essa mistura de futebol com política, muito menos em redutos de classe média paulistana, onde as torcidas se dividem com muita facilidade. E a vida e aparecimento do Bolsonaro numa churrascaria depois do jogo do seu time só podia identificá-lo com o Palmeiras, o Verdão, e por isso essa manifestação tão crua e bruta. Mas uma coisa que chama atenção é que o futebol volta a ser usado, já tinha sido usado pelo próprio Bolsonaro em 2018 e depois ao longo do seu governo também, aqui e ali, como manifestação pró-governo, como se fosse uma aprovação à sua pessoa e à sua administração. Alguns jogadores se tornaram, inclusive, símbolos dessa a identificação entre governo e times de futebol, como foi o caso do volante Felipe Melo, que hoje está no Fluminense e também era do próprio Palmeiras. Mas essa coisa não é um privilégio do Bolsonaro. O Lula já usou o futebol também, ele corintiano, né? O Itaquerão foi construído na época do Lula e falava-se muito nessa ligação entre Lula e a torcida do Corinthians e a diretoria do clube para facilitar a construção do estádio. Antes dele, Juscelino já tinha recebido os jogadores de futebol da seleção de 58, que foi campeã na Suécia, no primeiro campeonato conquistado pelo Brasil. Mas isso aí era uma coisa quase protocolar, era uma coisa mais, como é que você vai dizer, era uma coisa da agenda administrativa, político-administrativa do país. Receber os campeões, recebeu também Marister Bueno, tenista, recebeu Ademar Ferreira da Silva, ginasta, recebeu, em resumo, os atletas expoentes do Brasil no exterior. E outros exemplos também aconteceram durante a ditadura. Isso ficou mais evidente com o Médici. O general Médici era rubro-negro e ia para o Maracanã com um radinho de pilha colado no ouvido acompanhar os jogos, torceu pelo Brasil na Copa de 70, acertou o placar do jogo Brasil 4, Itália 1 na final da Copa. E também em 1970 o prefeito Paulo Maluf de São Paulo, para puxar o saco também do poder central, resolveu distribuir para a seleção brasileira fusquinha 0 km para cada jogador, 24 fusquinhas 0 km de presente, também uma utilização indevida do futebol para fins políticos. O curioso, o que me chama a atenção nessa utilização do futebol é que é uma via de mão única. Os políticos podem utilizar o futebol, mas os jogadores não. Nós temos exemplos como Romário, de jogadores que saem do futebol e entram para a política e viram parlamentares. O Romário virou senador, aliás, ele está bem cotado para ser reeleito esse ano pelo Rio de Janeiro. Mas os jogadores em geral são proibidos, expressamente proibidos pela CBF, que nesse ponto segue os parâmetros da FIFA, que é a entidade internacional do futebol, para proibir que jogadores se manifestem politicamente. Na Copa do Mundo, numa das Copas do Mundo recentes, eu não me lembro qual delas, jogadores da Sérvia foram punidos ou admoestados, advertidos, porque fizeram sinais que significavam símbolos nacionalistas sérvios contra os seus vizinhos naquela divisão da Iugoslávia, aquela confusão que aconteceu, sérvios, macedônios, e resumo, todos aqueles montenegrinos e todo mundo ali naquela região. E essa proibição dos jogadores se manifestarem politicamente é uma proibição absolutamente anacrônica, porque o mundo se manifesta cada vez mais politicamente. Nós vivemos hoje, particularmente, um momento em que tudo transcende a política. Seja lá na Ucrânia, na Rússia, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Grã-Bretanha em geral, nos Estados Unidos, no Brasil, na Colômbia, em toda parte do Chile,
o que se respira é política e as manifestações são cada vez mais politizadas, as posições são cada vez mais acirradas, cada vez mais firmes nas defesas dos seus interesses de cada grupo, né? Então, é impossível você manter os jogadores fora dessa discussão. Atletas, em geral, também já sofreram esse tipo de boicote, de cerceamento, já nas Olimpíadas, antigas Olimpíadas, em 1960 e poucos, os Pantera Negras fizeram os atletas afro-americanos levantarem as mãos em punho fechado no pódio para significar a luta pelo poder negro, a luta dos Panteras Negras naquele tempo. Isso, evidentemente, causou mal-estar na cúpula, na cartolagem do esporte mundial, principalmente norte-americano, mas é uma coisa que foi incorporada, hoje em dia já não causa mais espécie. O Brasil, como é um país que ainda persegue quem fuma maconha na rua, está sempre na rebarba, sempre na retaguarda da história. É a vanguarda do atraso, como dizia o Fernando Lira, o falecido Fernando Lira, a respeito do presidente José Sarney. Então, o Brasil vai ficar sempre nessa discussão, até quando ninguém sabe, sobre o que é legítimo e o que não é legítimo. Até quando os jogadores de futebol serão proibidos de falar em política e até quando a política poderá utilizar-se do futebol e dos jogadores de futebol impunemente, sem qualquer problema, sem qualquer cerceamento. Essa é uma reflexão boa para a gente fazer nesse começo de semana, né?